Outro aspecto importante que a cidade colocou para a gente é que a gente vai impermeabilizando a cidade e existe então um acúmulo de poluentes e mais um isolamento térmico do solo, criando um gradiente de temperatura muito grande. Num dia sem nuvens, o satélite pega 7 graus, de 7 a 14 graus de diferença entre a zona norte, entre a zona central e a zona sul. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando vem uma frente fria e úmida do oceano, ele encontra uma região de baixa pressão aqui no centro e com uma diferença de temperatura muito grande. Então, em vez de chover na cidade como um todo, chove mais no centro, onde está impermeabilizado. Além disso, a cidade, que na média você enxerga assim, né, como uma coisa homogênea, esse livro aqui é legal, porque ele mostra um fotógrafo que alugou o helicóptero e ficou fotografando a cidade de cima. Você tem um índice de desenvolvimento humano, que é uma medida de qualidade de serviços que uma comunidade fornece, que varia de 0 a 1. O país mais alto, acho que, se eu não me engano, é a Noruega, com 0,93. E o mais baixo, acho que os países africanos mais pobres estão em torno de 0,26, 0,3. Aqui você vai ver que na média você está legal, você concorda? Esse é o problema da média, ela mascara os extremos. Eu estou com a cabeça no forno e o pé no freezer. Na média eu estou legal. Isso a média mascara. Quer dizer, os contrastes urbanos são diferentes. Então, quando chove é diferente aqui, quando esquenta é diferente aqui, a condição de contagiosidade é diferente, o fato de você pegar é diferente do que aqui. Né? Essa foi a frase que eu falei que eu mais me arrependi depois, mas que ficou grudada. Quando o prefeito, a gente tem o documento de vulnerabilidade da cidade frente às mudanças climáticas, para o prefeito, e eu disse na reunião que o sonho de todo prefeito é levar água e esgoto na porta da casa das pessoas, e aqui vem misturado, né? Quando inunda esses córregos sem saneamento, né? E aí a pessoa, o que acontece? Né? Você põe, a pessoa vai entrar nessa água para salvar os seus bens, tirar o colchão, tirar a geladeira, e você vai ter então contato. Por exemplo, isso aqui é um estudo que saiu, acho que no Journal of Environmental Medicine agora, que é uma meteorologista que resolveu pegar simplesmente a associação entre precipitação em milímetros e o aumento percentual relativo da incidência de casos de leptospirose na cidade. 14, 15 dias depois você sabe exatamente quanto choveu, quanto que vai ter de lepto. E aí você tem alguma diarreia, você pode pôr enterovirose, hepatite A, hepatite B. Então esse é quer dizer, a saúde começa a não caber na saúde. Veja o caso do lixo, por exemplo. Né? A discriminação, esse é um dos grandes problemas. Eu defino a cidade de São Paulo como uma paciente de 457 anos, mas com um corpinho de 500, né? E que tem vários problemas. A gente já viu que tem febre, tem edema, tem uma obstrução arterial difusa, tem uma insuficiência renal, porque não se livra do lixo, tem diarreia, um pouco de flatulência, e impotência também, porque e uma disfunção cognitiva, porque os neurônios dirigentes nossos, eles calculam que não vai mudar muita coisa até as próximas eleições, então deixa como está. E uma medida estrutural importante é feita para isso. E o lixo é um exemplo clássico. A gente tem um problema de destinação de lixo a cavalo, e aí você vai pensar em dengue. Vai uma moça da SUSEM saber se tem areia no vaso. E isso aqui? Quem que vai enxugar isso aqui? Quando chove, depois que chove? Né? Então, esse é ou seja, o manejo do lixo está relacionado com dengue. Isso está relacionado com violência também. Por exemplo, pega um exemplo, né, como as coisas complicam na cidade. Obesidade, que é uma epidemia que vocês vão ter. Tem que cuidar, e está tendo. Estou no filme aí, senhor. A obesidade, ela tem pega o carro, como é que a mídia vê a obesidade? É um programa no Fantástico, um gordo
do joelho, do pescoço para baixo ou do joelho para cima, indo e vindo. E depois vão mostrar um barrigão, um bundão gigante. Aí a pessoa depois mostra um detalhe dele caindo de boca no McDonald's e tal. Então é sempre você que comeu demais e se exercitou de menos. Vamos analisar diferente. Obesidade tem uma raiz genética. Foi vantajoso absorver bem alimentos nas épocas de carestia de alimentos. Certo? Aí você vem epigenética. Períodos de fome, ou de má implantação uterina, que dá baixa qualidade gestacional, faz o quê? Você aumenta a absorção de alimentos, você aumenta a resistência periférica à insulina para jogar a glicose para o cérebro, e então você sai diferente. Então, isso tá, todo mundo que nasce pequeno, com idade gestacional, tem mais risco de obesidade, síndrome metabólica e diabetes na fase adulta, e asma. Porque você não desenvolve o pulmão certinho, porque não tem energia para isso, você nasce com menos alvéolo, a chance de você ter uma alteração da musculatura é maior. Então, então isso é ambiente, interação. Teve vários exemplos disso. A Holanda, depois da Primeira Guerra Mundial, não tinha o de comer. Muito da guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi na Holanda. E aí nasceu um monte de criancinha pequenininha de fome, perdeu-se muita criança, depois uma epidemia de obesidade depois. Então, então obesidade, outra coisa, vamos ver como uma criança hoje, como é que a rua é para ela jogar bola? Em termos de tráfego, de violência. O tipo de propaganda, que também é ambiente cultural que a gente vê, tudo que é gostoso, se você, por exemplo, alimentar um camundongo com doce ou com gordura, ele vai sempre, depois que ele puder escolher, ele vai para lá. Você dá uma modulada no centro de saciedade e hipotálamo. Então, é muito mais do que comer de mais ou de menos. Ela envolve muito a dinâmica da nossa cidade. A criança, quando passa a jogar FIFA 2012, futebol FIFA 2012, ela deixa de jogar a coisa real. Quando você, por exemplo, se você pegar um indivíduo que anda de transporte coletivo e dá para ele um pedômetro, para medir distância, entre ele andar, sair da casa dele, chegar no ponto, andar na estação do metrô, chegar no trabalho e voltar, ele andou de 4 a 5 km por dia sem perceber. Isso funcionários do HC. Isso dá 250 calorias no mínimo gastas por dia. Isso dá mais ou menos meio quilo por mês. Quer dizer, o indivíduo comprou seu carro em 60 prestações, ele vai engordar meio quilo por mês se ele comer a mesma coisa. Então, a própria estrutura dinâmica... Eu brinquei de manhã, meu primeiro emprego na vida foi ser controle remoto do meu pai. Ele não tinha controle remoto, né? Então, eu ganhava mesada, eu que ia mudar o canal, eu que ia acertar o volume e tal. E tinha um seletor que você não podia passar muito depressa, você não quebrava. Então era uma atitude de alta responsabilidade. Então tudo é feito para que você não se mova, tudo é estimulado para que você tenha transporte individual. Se tiver pouco dinheiro, hoje você gasta R$6 por dia de condução, você compra uma moto de baixa cilindrada por R$4,50 por dia. Cada um faz essa conta, você muda para transporte individual, e antes que você complete a curva de aprendizado, você trabalha no mais eficiente programa de reciclagem de São Paulo, a reciclagem de órgãos, né? Cada um que morre no trânsito dá 2 rins, um fígado, um coração, 2 pulmões, 2 córneas e um pouquinho de pele. É o que funciona mesmo. Nós aproveitamos mais o órgão da pessoa do que o lixo que a gente produz. Bom, então, esse é o mundo de Poliana. E a saúde ambiental está aqui no meio. Ó. Tem problemas políticos, tem uma vertente econômica e tem que ter temperado um pouco de consciência. Né? Então vamos pegar aplicações disso. O prefeito de Dublin, ele baniu a venda de carvão na Irlanda, na cidade capital da Irlanda. Porque era um fumacê, emitia um monte de gás de efeito estufa, e ele um dia virou macho e falou, olha, quer comprar? Vai comprar em outra cidade, aqui não. Ele não se reelegeu. Né?
mas pelo menos ele teve uma coisa que eu vou fazer o que é certo. Aqui é o nível de fuligem, você vê a média vinha aqui, caiu para cá, a amplitude sazonal caiu, dióxido de enxofre caiu e caiu mortalidade por causas naturais, principalmente cardiovasculares, respiratório um pouco menos, mas caiu, e não respiratório e não cardiovascular não aconteceu nada. O problema econômico que dizia que ele tinha emprego e tal, mostrou exatamente o oposto. Para cada libra investida em melhorar a eficiência energética da cidade, ele ganhou 8 libras de saúde. Então, no fundo, uma opção energética antiga era subsidiada com a saúde das pessoas. Quer dizer, quem pagava a conta, quem ganhava dinheiro é quem produzia carvão, quem pagava a conta era quem respirava o carvão produzido. Isso chama-se internalizar o lucro e externalizar o prejuízo. Em São Paulo, o nosso nível de poluição por partículas finas, de 2,5 micrômetros, está em torno de 28 microgramas por metro cúbico. E se a gente fizer um modelo receptor, que é uma análise que se chama análise de componentes principais. Como é que eu explico isso do ponto de vista estatístico? Né? Eu não tenho um medidor de elefante. Eu quero medir, mas eu não tenho um elefantímetro. Mas eu tenho um trombímetro, um pé redondímetro, uma orelha de abanímetro e um rabo de espanador. Então, toda vez que passar um elefante, aqueles 5 componentes sobem junto. Aí passou um jabuti, que tem pé redondo, mas não tem o resto. Então, o elemento pé redondo é compartilhado por 2 espécies, 2 fontes. E o elemento elefante, ele tem 5 componentes. Então, pela covariância dos elementos que você mede no filtro, você consegue identificar quem produziu. É uma técnica usada para marketing, foi desenvolvida primeiro para marketing, para saber o que caracteriza tal consumidor. Tem gente que adora, acha que é a melhor invenção depois da cama de casal, e tem um amigo meu que fala depois que separou. E tem gente que acha que é muito sujeita a interpretações. Mas no caso de São Paulo foi um modelo bem robusto. E a gente vê que restrição de solo, freio, vento, responde por 9%, indústria 25%, veículo leve 14% e diesel cerca de 40%. A relação entre partículas e risco de morrer é uma reta. A média de PM10 para partículas de 10 micrômetros de São Paulo está em torno de 60, 70, significa que mais ou menos 1 em cada 6 mortes em São Paulo naturais são atribuídas à poluição do ar, que dá 4.000 pessoas a mais por ano que morrem. 4.000 é muita gente. Oi. E só tem 5 pontos nessa reta? Porque eu dividi em 5 categorias de poluição. Os 20% mais baixos, depois os 20%, só para representar de forma agregada. Mas isso é uma análise que tem 720 pontos, e a ideia é uma série de tempo, onde você vai ter dias que tem a mesma poluição em várias temperaturas, mesma temperatura, vários níveis de poluição, e você consegue então ajustar para dia de semana, para férias. Segunda-feira é o dia que mais morre gente. Então aquele sentimento, por exemplo, de morte iminente que vocês tiveram hoje de manhã, tem um substrato estatístico. Isso acontece no mundo inteiro e está relacionado com alterações do ritmo circadiano de sono, da sensação de angústia, às vezes de voltar, e geralmente a morte cardiovascular. O indivíduo come mais, bebe mais, sexo, drogas e rock and roll. É o que faz a pessoa sair do esquadro. Nós vamos, na patologia geral e na patologia pulmonar, nós vamos torturar vocês o que determina pneumonia. Quais são os fatores que favorecem o início da pneumonia. E nós vamos falar que é a virulência da bactéria, o tamanho do inóculo e a vulnerabilidade do hospedeiro. E vamos massacrar com várias... O que faz uma bactéria ser mais ou menos, se expressa tal proteína, se expressa tal enzima, o inóculo, se está entubado ou não está entubado, consciente, inconsciente, aspirou, não aspirou, e a tua idade, se é imunodeprimido, imunocompetente, se é criança, se é adulto, se é idoso, várias coisas. Até que apareceu uma meteorologista que resolveu fazer o seguinte no laboratório. Ela pegou o preto e a curva de casos de pneumonia internado na rede SUS e vermelho é o modelo Canajusta.
E para ajustar, ela usou... Posso ligar o ar-condicionado? Está um pouco quente ou é o fogacho da... Está muito barulho lá, cara? Você está com frio, né? Já desliguei. O homem casado, ele interpreta a linguagem não verbal. Através de um olhar, de um entortar de bico, uma posição mais... um levantar de sobrancelha, o homem já sabe se ele agradou ou não. Então, na hora que eu falei, vou ligar, você fez assim, eu falei, melhor eu parar. Vamos lá. O que ela usou para fazer essa curvinha vermelha? Temperatura mínima, umidade relativa ao meio-dia, ozônio e partícula. Ou seja, você explica 82% do sinal de internação de pneumonia em São Paulo sem precisar saber nada da bactéria, do inóculo ou da vulnerabilidade do hospedeiro. O que a gente ensina aqui vale para o paciente internado. O paciente que troca a sua bactéria que ele trouxe de casa, que é amiga dele faz tempo na flora, e de repente entra uma gangue de punks bacterianos do HC, né? que fazem bullying com aquelas bactérias que você trouxe de casa, elas vão embora e se apoderam do nosso corpo, esses gram negativos, pelo de motocicleta. Isso aqui é um estudo que também foi feito, será que é verdade? Isso é um estudo de base populacional, isso é medida no indivíduo. Isso aqui são coisas que a gente põe na mochila das crianças, da zona oeste de São Paulo, que é onde vai o ozônio, os precursores liberados na cidade sob a ação da luz solar vão se transformando em ozônio, predominantemente na região oeste, e vai até 100 km. A gente manda, o pico de ozônio é 100 km fora de São Paulo. Então a gente põe na região da Raposo Tavares esses medidores de ozônio e de dióxido de nitrogênio dentro das casas. E para resumir esse estudo, que envolveu 250 crianças, nós dividimos em 3 categorias de exposição, os 33% mais baixo, intermediário mais alto. Se você perguntar para a mãe ou para a criança, você teve pneumonia na vida? A diferença é bastante nítida. E se você é chiador, você chia mais no último ano, se você for mais exposto à poluição do ar. Então quem chia mais vive pior, quem tem risco de pneumonia na infância é altamente influenciado pela exposição ambiental. Esse estudo é legal. Ele foi publicado no New England Journal of Medicine. E o estudo é muito simples. O indivíduo infartou e sobreviveu. Aí você vai conversar com ele depois e fala assim, meu filho, o que você fez de diferente no dia que você infartou? Aí aparecem várias coisas, algumas que eu posso dizer em aula, outras não, são mais picantes. E aparece também esforço físico intenso, emoção, uma refeição muito grande, estresse, privação de sono, mas aparece um negócio legal. O que é interessante é que no dia do infarto, um certo número de pessoas passou 20% a mais no trânsito em média. E a hora mais importante para infarto é 2 horas antes do infarto. Ela sai, desce do carro e crava. E a pergunta, o editorial, né, do comentário, esse pessoal fala, mas será que isso é poluição só? Ou se é estresse? Ou se é tudo? Se é temperatura, baixa umidade no corredor de tráfego? E aí, só passar o próximo, esse estudo que eu acho que eu acho mais legais, foram feitos aqui, é você pegar o indivíduo que morre mais de uma vez. E o morredor múltiplo é o indivíduo que tem o desfibrilador implantado. É aquele indivíduo que tem uma taquicardia ventricular, ou que você dá um choque. A indicação é assim, você já viu a luz? Você já conversou com a sua avó vestida de branco andando de camareta? Se ele responder sim, indicação formal de colocar o desfibrilador, que é um Holter acoplado a uma bateria e um eletrodo no ventrículo. Que dá então se começou a ver a luz, um barulho angelical, e dá um choque e você volta. E aí você pode puxar no Holter os episódios que qual foi o evento cardíaco que deflagrou e qual foi o momento que isso aconteceu. E quantas vezes? Pronto, você dá isso para o indivíduo e dá um medidor de poluição e faz ele andar.
E aí você vê que o risco daquele baraquinho disparar é linearmente relacionado com a poluição com partículas finas nas 2 horas precedentes. Então parece que tem coisa. E a patogenia disso é estimulação vagal com depressão do nó sinatrial, então o foco ectópico pode tomar conta, e inibição da vasodilatação pelo esforço. Quer dizer, aí tem inibição da produção de dióxido nítrico local e o vaso não dilata. Quer dizer, você precisa, não vem. E aí saiu esse artigo no Lancet, de um cara chamado Benoit Nemer, e é um grupo de meta-análise onde tem mais de 70 mil pacientes envolvidos nesse estudo nisso, tem 2 estudos nossos aqui, que mostram o seguinte: o que faz você morrer de infarto? O principal é participação no tráfego. Então, como é que você lê isso? Né? Você cheirar cocaína. Você cheirou cocaína. Então, o risco de morrer, de ter infarto, é 25 vezes maior do que o cara não cheirador. Daí está o risco de você se preocupar demais com a carreira. Quando eles falam que o cara se dedica demais à carreira, ele infarta. Tem aquele cabelo branco. Só que poucas pessoas fumam. Então, quando você multiplica o risco atribuível, que é o risco individual pelo número de pessoas que estão sob risco, você vai dar menos de 1% dos infartos de uma comunidade são atribuíveis a drogas que são vasconstrutores. Tráfego é importante, esporte, olha que importante, esporte é saúde. Né? Eu tenho uma história muito engraçada de um velhinho, um professor de clínica velhinho, que eu não vou colocar o nome, e que é um sedentário convicto, mas ele vai no Paulistano todo dia para tomar cerveja no bar da pista. E, perguntado se ele não praticava esporte, ele falou: já salvei muita gente na pista, mas ninguém se sentiu mal no bar. Então, sobre esse argumento foi uma observação empírica, pessoal, mas ele não. E você não pode beber, você não pode ficar triste, não pode ficar alegre, não pode. E o controle disso é morrer de tédio. Mas, de qualquer forma, é um risco, né, mostrando que tem certas coisas, por exemplo, nesse elenco de coisas, tem algumas que você pode falar com o paciente, né? Outros você não pode. O tráfego e a poluição você não pode. Você não pode prescrever ar limpo, você não pode falar com o helicóptero, né? Você não tem o que fazer. E a American Heart Association lista a poluição e tráfego como dois dos fatores mais importantes para deflagar infarto no miocárdio, e que não vale dar estatina, nem isordil, nem fazer, o indivíduo sozinho não pode fazer. Daí precisa da sociedade protetora do ser humano. Né? É interessante isso, né? Quando você vai fazer metrô, um montão de estudo de impacto ambiental, porque todo mundo quer metrô desde que não seja perto da casa dele. Então demora um tempão. E para você licenciar 2.000 carros por dia em São Paulo, você não precisa fazer estudo de impacto ambiental nenhum. Então você regulamenta a solução e facilita o problema. Vou simplificar aqui. Né? Vou pegar um estudo mais legal, que é isso aqui. Né? Passar. Isso aqui é tudo. Esse é o estudo que eu acho que vale a pena para discutir só alguns conceitos finais. O Adam Pope, que é da Brigham Young, o Majid Ezat, do Imperial College, do Douglas Dougherty da Harvard, publicaram talvez o artigo mais importante na área e que serviu de base para a afirmação da OECD, que é a Confraria de Países Ricos, e que a causa externa, a causa ambiental mais importante de óbito em 2050, o título é do que nós vamos morrer em 2050. E nas causas ambientais externas, a poluição vai passar diarreia, malária, tuberculose, tudo. Nós vamos sair de 2 milhões de pessoas por ano para 8 milhões de pessoas por ano em 2050. Em países pobres, países que estão querendo ficar ricos a qualquer custo. E esse estudo mostra o seguinte, né, a expectativa de vida nos Estados Unidos, em 55 cidades americanas, em função do nível de
partículas das cidades, já ajustado para a prevalência de obesidade na cidade, diabetes, fumo e renda. Bom, o que acontece? Aparentemente tem uma tendência. E os Estados Unidos apertaram o padrão de qualidade do ar em 82 e criaram, por causa dessa afirmação, você perde 1,2 anos para cada 10 microgramas por metro cúbico de material particulado fino. Lembre-se que nós estamos aqui em 28. Aí são as cidades que foram... E os Estados Unidos fixaram o padrão em 15. E aparentemente havia uma tendência de que, mesmo que depois, não era muito nítido se havia algum efeito depois. Quando se estuda isso, depois que você passou o padrão e teve que apertar, deu aparentemente essa tendência continuava, e quando você junta os dois estudos, fica mais evidente isso. 1/3 do ganho de expectativa de vida que os Estados Unidos tiveram nas últimas 2 décadas foi devido ao controle de poluição. Nenhuma outra medida de saúde teve o mesmo impacto. E aí você vai ver todas as cidades que controlam a poluição subiram. E mais, São Paulo está aqui, nós estamos como Los Angeles nos anos 80, que é exatamente que o nosso padrão não avança. Tem a Organização Mundial de Saúde, em 2006, fez um painel, tem 2 professores da faculdade, eu e o professor Nelson Gouveia, que participamos desse painel para novos padrões. A gente não adotou, aí há 2 anos e meio está na mesa do secretário do Meio Ambiente, o professor Bruno Covas, que acho que pela força do nome estimula o uso desse equipamento de destinação humana às covas e não mexe. Né? Você vê que as palavras têm poder. Né? Tem um legista que chama Matoso, então, onde o nome chama. Né? E aí, se eu virasse Curitiba, nós vamos ganhar mais ou menos 3 anos e meio de expectativa de vida. Pega um exemplo de indivíduo de 50 anos que não tem DPOC, doença arterial periférica grande, ele não infartou e não tem câncer de pulmão. Se ele parar de fumar, se for um fumante de um máximo por dia, ele vai ganhar ao redor de 6 anos de vida. Ou seja, o fumo é muito mais devastador para o indivíduo do que a poluição do ar. Só que hoje em São Paulo, 20%, menos de 20% da população fuma, porque os médicos pegaram pesado com fumo. Resultado, se eu banisse o fumo de vez, ninguém mais fumasse em São Paulo, eu ia aumentar a expectativa de vida em 20% de 6, que significa 1,2 anos. Se eu transformasse São Paulo em Curitiba, eu ia ganhar 3 anos e meio. Então, do ponto de vista de saúde individual, é melhor parar de fumar. Do ponto de vista de saúde coletiva, é melhor controlar a poluição do ar. E aí que vem essa questão central, né? Aí que vem a necessidade da fundação da Sociedade Protetora do Homem, a Sociedade Protetora do Ser Humano. Porque as cidades, elas estão excluídas da agenda ambiental, elas estão dominadas pelo setor econômico, falta profissional de saúde envolvido diretamente nessa área, existe uma carência de financiamento muito grande para essa área, você pode fazer qualquer coisa menos estudar isso. Quando você tem um problema na economia, a primeira coisa que você faz é baixar IPI de carro, e independente da forma da taxa de emissão. Enquanto geladeira tem selo verde, de economia, carro não tem. No Brasil. E quem fiscaliza, quem mede a taxa de emissão é um órgão público. Se você for no órgão público pedir isso, você não pode ter um compromisso de confidencialidade com as empresas. E é interessante que essas mesmas empresas que são multinacionais, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, divulgam. Isso chama-se racismo ambiental, ou racismo empresarial, que é uma forma de racismo onde as empresas se comportam de forma distinta, a empresa é uma multinacional, sabe exatamente o que ela tem que ser, e atua diferentemente de acordo com as vantagens que ela tiver, que a legislação abra. Né? E isso indica que, de fato, nós, profissionais de saúde, não temos uma formação necessária para
para conter saber todos os conteúdos envolvidos nisso, planejamento urbano. A cidade de São Paulo está ficando um deserto no meio da cidade, porque está tudo virando escritório e tal. As pessoas vão cada vez mais longe. Então você não computa os custos disso, de saúde, na matriz. Né? Então quando você faz metrô, tem um custo. Mas também tem você evita a emissão de um tanto, você faz as pessoas caminharem, você tem redução do acidente de carro, de atropelamento. Então tem um co-benefício imediato de saúde. E aí que eu acho que é o desafio que a gente talvez pudesse colocar, e que eu estou falando isso para vocês porque para a minha geração já foi. A universidade faz muito mal o seu papel, a sua lição de casa. Nós ensinamos isso na USP, que tem que fazer um monte de coisa. Anda de ônibus na USP. Pega o circular. Para de metrô e espera um tempão para pegar a conexão. Quantas viravoltas de eólica nós temos? Quantos painéis solares? Quanto a gente recicla de água? Nós, na medicina, para você evitar que o aluno caminhe até o Polo Pacaembu, você põe uma van e a gente fala que é melhor para os nossos pacientes andarem. Né? É bom comer saudável, você desce na nossa cantina, só tem porcaria cara. Você entra na porta do HC, tem um festival do colesterol do lado esquerdo. Então, quer dizer, isso significa uma... E se você não fizer exemplo, você não tem liderança. Então, a liderança você faz pelo exemplo. Mas vamos pegar uma proposta, vamos tentar discutir a questão ambiental, já que estamos no Rio Mais 20. O que a Rio Mais 20 está querendo propor para as pessoas, para os governos? Que a população deixe o carro em casa, tome banho de canequinha, não coma carne vermelha para combater as emissões de metano no pasto e fique no escuro à noite. Que daqui a 50 anos começa a cair o nível de gás de efeito estufa e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Se eu fosse um marqueteiro, eu não acharia que esses argumentos são capazes de funcionar, a não ser que você já esteja convertido, está pregando para converter. Quem está consumindo adoidado não vai fazer isso. E quem está querendo consumir fala, por que agora que eu cheguei na minha vez de sentar na janelinha, o ônibus para? Então, eu descreveria a história seguinte. Se você comer 20% menos de carne vermelha, você vai reduzir seu risco de câncer de gastrointestinal em 14%. Melhora na tua vida e para você ou para as pessoas que você gosta. Se você andar mais em transporte ativo, seja caminhada ou bicicleta, você vai reduzir emissões, mas teu risco de doença cardiovascular, osteoporose, depressão, cai de tantos por cento. Sua saúde melhora agora. Eu tentaria acoplar os co-benefícios imediatos de saúde às políticas de longo prazo de redução de gás de efeito estufa, e com isso talvez a gente tivesse um papel de convencimento pela característica dos profissionais de saúde que nós somos, pela credibilidade que temos e principalmente pelo exemplo que nós deveríamos dar, teríamos ou seja, falta saúde na discussão ambiental. Essa é a minha questão. E a gente não deve dizer que a saúde humana deveria ter um papel central na discussão das questões ambientais. Essa é digamos, é uma causa que, isso aqui, por isso que essa aula não vale a prova, mesmo porque eu estou colocando uma opinião pessoal, ou de pesquisa, que não representa necessariamente a verdade. Mas eu acho que a universidade tem que ter um papel crítico nisso. A gente melhorou, mas a gente ainda não conseguiu recuperar o jardim. A pior calçada que tinha no Complexo Garcia era do Instituto de Ortopedia, que era simbólico, né? A pessoa ia como acompanhante e voltava como paciente, e dobrava o faturamento basta você andar na frente da faculdade. Vai daqui até o ICESP e veja o número de buraco que tem. E a maior causa de acidente de trânsito em São Paulo hoje é queda da própria altura em calçada esburacada. Então, está faltando ainda um papel de... quer dizer, a gente não pode criticar os outros se a gente não fizer a lição de casa. E eu acho que a gente tem que ter um papel importante nessa discussão ambiental. Ou seja, nós temos que tirar um pouco, no meu entender, esse viés de abraçador de árvore, de bata branca, dessa caricatura que a gente mesmo imagina dos ecochatos, né?
e começar a usar, colocar mais estetoscópio e mostrar que se alguma coisa que aumenta meu risco de morrer de infarto em tanto, ou que reduz em tantos anos a expectativa de vida, ela é uma questão de saúde também. É isso. Alguma pergunta? Eu sinto que houve um impacto de estupefação, né? Uma coisa assim que eu não sei. Ao contrário do que eu percebo às vezes no relacionamento de atos pessoais, eu nunca consigo identificar se eu agarrei ou não na aula. Com a minha mulher eu consigo, com meus filhos eu consigo, baseado nessa linguagem não verbal. Mas eu só posso dizer que hoje essa faculdade aqui é pioneira nessa área, ela tem todos os departamentos, ortopedia, oftalmo, otorrino, reprodução, ginecobstetrícia, onco, pneumogeriatria, cardio, pediatria, tem projetos nessa área. E eu acho que a gente, e essa é uma ciência legal que você pode promover políticas públicas, que nós temos que enxertar saúde nessas discussões. Tá bom? Obrigado, então. Vamos para frente.